Vou começar? Vou fazer a prece. Mestre Senhor Jesus, trabalhadores espirituais, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, Senhor. Que a tua equipe possa iluminar todo o nosso estudo, os participantes e todos os projetos e reuniões dessa casa. Que possamos absorver o máximo do estudo de hoje e aplicar no nosso dia a dia. Ilumine, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma no comando desse país, no comando dessa cidade, no comando dessa instituição. Que possamos direcionar nossos esforços para a nossa evolução constante. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar do módulo 2, Fluido e Perispírito, e no roteiro 3, Criações Fluídicas. Então seria criações fluídicas dentro do tema Fluido e Perispírito, né? Mas é difícil falar de criações fluídicas só voltado para esse tema. Então a gente acabou montando um roteiro, um estudo, uma apresentação, englobando outras coisas também. O objetivo específico é identificar as principais características das criações fluídicas. Criações fluídicas de forma geral, que o objetivo especifica, então a gente pode abrir um pouco mais. Para falar desse tema, a gente montou uma agenda básica, uma agenda que engloba o conteúdo básico. Nesse conteúdo básico a gente tentou pegar os pontos principais O conteúdo básico no tomo são 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos são 4 parágrafos que dá para a gente destrinchar bastante. Então esses 4 parágrafos eu tentei tirar deles alguns temas que pareciam mais óbvios. Essas propriedades gerais de onda, aí eu puxei para o lado que ele fala de ondas mecânicas, são ondas sonoras. Ele fala um pouco de pensamento, de fluxo elétrico, que é um jeito antigo de falar de corrente elétrica. Então ondas eletromagnéticas, aí depois uma interação, que se der tempo a gente fala, que é a interação de energia e matéria. Depois o próprio tomo continua falando de pensamento e as criações fluídicas, e depois características das criações fluídicas. Se hoje a gente der conta de falar e sair sem dúvida sobre o conteúdo básico, já é um avanço bom, porque os outros a gente pode seguir e discutir pelo próprio tomo. Tá? Então vamos falar primeiro da criação fluídica. Todos nós já estamos cansados de ler e ouvir e comentar sobre criações fluídicas nos livros do André Luiz. Alguns chamam mais atenção que outros. Então, como ilustração, a gente pode começar falando sobre eles. Por exemplo, no nosso lar, logo no início do livro, quando durante a reunião se faz uma prece, e a gente lembra que são materializadas flores, pétalas, que vão descendo e se desfazem ao tocar das pessoas presentes. Se a gente olhar o foco do livro, ele é criação fluídica no perispírito. Mas isso também seria uma criação fluídica, né? O que é? É aquela impressão, aquele pensamento, aquela vibração, imprimindo nos fluidos, naquela matéria que é rarefeita, as impressões, a dinâmica necessária ou a dinâmica que aquela vibração emite, que aquela prece emite. Então isso é criação fluídica. Alguém lembra de algum outro? Que vai lá ter ser comentado? Eu estou lembrando aqui no salão aqui, quando as senhoras desse salão aqui, quando o coral cantava, tinha uma pessoa que ela via uma chuva de pétalas cair no salão todo. Aí a gente até brincava, a Alexandra falava assim, era tudo em cima de mim, né, gente? Mas na verdade era uma chuva de pétalas caindo sobre o salão todo. Não só em cima de quem estava cantando, mas essa pessoa visualizava. Não sei se ela Isso também é criação fluídica. É uma criação fluídica. O livro, o tomo, ele foca mais em criações fluídicas da nossa mente no nosso perispírito. Mas o que seria então a interação? Seria a interação entre o que o nosso pensamento, que a gente está exteriorizando, né, e o nosso perispírito, que é uma matéria que a gente estudou no tomo passado, que é uma criação nossa. Então são as nossas impressões em cima do nosso perispírito, o que a gente emite em cima do nosso perispírito. Então, começando no conteúdo básico, esse seria o primeiro parágrafo. Pode-se, pois, dizer com verdade que há ondas nos fluidos e radiações de pensamento que se cruzam sem confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras. Essa primeira frase tem alguns conceitos aí que são antigos, não se usa mais.
Mas a gente pode abrir ele de algumas formas. Por exemplo, o que ele está falando? Eu gosto muito do exemplo do aquário. Está todo mundo dentro do mesmo aquário e a movimentação de um gera aquela onda de água, né? Que a gente vê aquelas ondinhas. Aquelas ondinhas que estão ali, elas também estão no nosso ar. Nós todos estamos emitindo de alguma forma. Não tem jeito. Se a gente colocar um óculos, por exemplo, com visão térmica, infravermelho, a gente vai ver que todos nós estamos emitindo radiação térmica, né? Se a gente conseguir captar, por exemplo, pensamento, a gente consegue medir como onda. Então, se colar em você eletrodos e ver as ondas do seu pensamento variando, principalmente aqui na região do cérebro, a gente consegue ver que nós estamos emitindo também, né? E outros muitos tratamentos que existem que pegam essa influência das nossas emissões nesse aquáriozão que nós estamos. Tá? Ali ele está falando que essas ondas todas se cruzam sem se confundirem. Ali ele não fala se elas interagem, mas hoje a gente sabe que elas interagem, né? Aí elas interagem umas com as outras. Então pode ser que você emite uma onda, um pensamento, e eu estou sintonizado naquela mesma faixa, a gente sabe disso já, a gente acaba captando de alguma forma. Quantas vezes criações científicas, artísticas, acontecem em dois locais diferentes, né? Em dois locais diferentes no planeta, não precisa nem ser no mesmo país. Dois locais diferentes no planeta. Por exemplo, o avião foi criado ao mesmo tempo nos Estados Unidos e na França pelo Santos Dumont, né? E nos Estados Unidos e países que sofrem grande influência, maior do que a nossa, dos americanos, é ensinado para eles que não foi o Santos Dumont que inventou o avião. Foram os irmãos, eu esqueci o nome deles, né? E não foi, a gente sabe disso. Mas não adianta conversar com eles sobre isso, para eles foi. São criações que aconteceram praticamente ao mesmo tempo, simultaneamente. Criações artísticas também, outras criações na ciência, por exemplo, desenvolvimento integral, foi desenvolvido na Inglaterra e na França, se eu não me engano, ao mesmo tempo. Em teoria de evolução do Darwin também tinha um outro cara. Desenvolvendo. Ele escreveu e mandou por Darwin, que o Darwin era mais famoso, e ele não, o cara que fez a mesma coisa que eu vou publicar. Ele publicou primeiro. Exatamente. E outros grandes avanços que foram, o cara descobre, não consegue concluir, engaveta aquilo. Por exemplo, Planck, depois que ele descobriu o que ele descobriu, ele engavetou aquilo por 10 anos, porque ele pensou que ele estava errado. Até outras pessoas descobrirem a mesma coisa, e ele, como estava um pouco mais avançado, ele publicou. E assim vai acontecendo. Por quê? Primeiro que a espiritualidade não trabalha num grupo só, porque ela não é boba, ela não pode correr o risco de um grupo só falir e ela perder o investimento todo. Segundo, porque aquilo ali são ondas que estão no ar, mas se a gente sintonizar, a gente acaba captando. Isso daí nós estamos falando de ondas mais, vamos falar, com efeitos menores, mas também tem os efeitos maiores e mais críticos para a nossa evolução e para a nossa reencarnação. Como, por exemplo, as ondas do carnaval que estavam aí, as ondas de corrupção que estão aí, as ondas de violência, né? De corrupção, pois é. E isso influencia as nossas vidas e as nossas decisões no dia a dia. Qual que é o desafio? É sentir essas ondas e tomar a decisão de não seguir com elas. Não sei se eu estou certa não, porque esse negócio é muito profundo. Você quer dizer assim, gosta do exemplo do aquário. Essas ondas são os nossos pensamentos. Se eu estou aqui e tem outro pessoal, vamos supor, em outro estado, tem o mesmo pensamento, essas ondas se cruzam e fica maior. Fica maior e vai fortalecendo. É isso? Ali não fala das interações das ondas, igual eu estou falando, mas elas acontecem. E podem ser interferências destrutivas ou construtivas. Vamos supor, por exemplo, que você esteja na mesma onda dele, aquela onda, se ela vai se cruzando, vai ficando mais forte, né? Me dando vai também tomando mais força. corpo. Vai tomando corpo, sim. Tanto para mim quanto para os outros. Sim, porque estão naquela mesma vibração, vamos falar assim. Isso eu queria entender. Entendeu? E não existe distância. Para esse tipo de coisa, não existe distância. Ou a distância é desprezível. O efeito da distância é desprezível. Então você pode estar aqui ou... pensamento e pronto. Exatamente. Então, como há no ar as ondas e radiações sonoras. Então, a onda sonora é uma onda simples de entender, então é legal da gente falar. Do mesmo jeito que a onda da água, se você pegar um copinho ali, colocar o dedo, né, aquilo ali vai gerar uma onda. E aquela onda ela vai parecer mais rápida ou mais devagar, de acordo com a frequência que você coloca o dedo na água. Então a gente acabou de fazer a introdução de um conceito, frequência, né? Então o que é a frequência? É a velocidade com que eu coloco e tiro o dedo da água. Aquilo ali gera a frequência da onda. Tá? Então pronto, aquilo ali é uma onda mecânica que está propagando dentro da água e a frequência depende da fonte. Quem que é a fonte? Meu dedo colocando e saindo da água. Beleza? Isso é uma onda simples, é uma onda mecânica. A onda sonora é a mesma coisa, só com pressão.
Eu estou falando, estou emitindo pressão da minha boca, e a diferença de pressão do ar está propagando a onda no meio material. Então, outro conceito que a gente acabou de colocar, uma onda mecânica precisa do meio material. Beleza? Então tá. Então aqui ele fala das radiações sonoras. Ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico como num espelho, ou então, como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo, de certo modo fotografando-se. Esse parágrafo todo gera uma questão muito grande para nós. Como que essas ondas, essas emissões nossas, interferem na matéria? E aí tem uma coisa legal que a gente precisa saber antes. É uma frase até meio filosófica. As leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Né? Todo mundo sabe disso. É uma questão certo ponto filosófica. Mas ela não pode ser filosófica pra gente se a gente quiser entender isso. Ela tem que ser prática. Então, o que quer dizer que as leis de Deus são perfeitas e imutáveis? A mesma regra que funciona para a interação da matéria com a energia e com as emissões no plano espiritual, ela tem que funcionar aqui na Terra, lá em Júpiter, lá em Marte, porque as leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Então, o mesmo mecanismo tem que acontecer e ser válido em qualquer lugar. Beleza? Então, se aqui na Terra as ondas, que a gente nem sempre vê, interferem na matéria, lá no plano espiritual, quando se faz uma prece, cai pétalas de rosas. Por quê? Porque a matéria lá é mais rarefeita, é mais fácil, entre aspas, de manipular. No entanto, a gente vai ver com exemplos mais para frente que a nossa matéria também é manipulável, com efeitos não tão visíveis e não tão cotidianos, pelas ondas ou pelo campo magnético ou pela energia que está se movimentando por ali. Essa luz só está acesa por conta disso, né? Porque tem o gás está sendo ionizado pela corrente elétrica e acaba gerando luz para a gente. Então a matéria ao nosso redor, ela está recebendo as nossas impressões, a gente veja ou não. E aí o nosso pensamento reflete no envoltório perispíritico como num espelho. Então, o que a gente está pensando agora, o que é o perispírito no final das contas, que a gente estudou na semana passada? Resumindo de forma muito bronca, né? Não é aquela matéria que a gente consegue aglomerar para formar o nosso corpo perispiritual. Então, não é aquela matéria que tem mais afinidade com a gente, que são aqueles elementos que nós escolhemos, entre aspas. Então, são os elementos que têm mais suscetibilidade às nossas impressões. Então, é como a mesma forma como faça a prece e cai pétalas de rosa, porque aquela matéria é mais suscetível àquelas impressões, o nosso perispírito é completamente suscetível às nossas impressões. Então, todas as nossas emissões refletem de algum jeito no perispírito. Todas as nossas impressões. E aí ele fala que é como se fosse um espelho. Como se fosse imediato. E é imediato. Então, o que eu emito agora movimenta, dá uma dinâmica específica no meu perispírito e se reflete na hora. E aí um desencarnado vê, um médium com mais sensibilidade vê, tá? E aí uma alma lê a outra, que a gente vai ver pra frente, como se fosse um livro aberto. A gente olha e fala, e vê. Falar é outra história, mas a gente vê. A gente não. Vê-se. Isso você quer dizer do espelho? Do espelho. O outro tem sensitivo, ele vê. Exatamente. E não só vi porque é uma cópia. Isso. É porque é uma cópia. Aquilo que você emite. Exatamente. O que eu estou pensando está sendo copiado, vamos falar assim, no meu perispírito. Tanto as imagens, né, como também os sentimentos que imprimem dinâmica naquilo. Entendeu? Tudo que eu penso, sinto, faço, geralmente a gente pensa antes de fazer, mesmo que esse pensamento seja inconsciente. Então tudo que eu penso, sinto, faço, é impresso no meu perispírito. Nossa. Tô aqui com você, Amarelo. Tô aqui, nossa senhora. Agora pegou. E a dúvida maior é o seguinte, eu acho que a maior questão seria essa, porque é legal a gente falar isso de forma qualitativa, né? Tudo que eu penso, falo e sinto é impresso no meu perispírito. Mas é interessante também se a gente começasse, é um mecanismo extremamente complexo, eu acho que nenhum de nós aqui tem capacidade para realmente destrinchar ele. Mas é legal se a gente começasse a entender, ou pelo menos se perguntar, como que isso acontece? Como que a minha emissão, como que o meu pensamento
consegue manipular a matéria. Porque é matéria perispiritual, mas é matéria. Se não é matéria, é o quê? É matéria. É um outro tipo de matéria, mas é matéria. Né? Então, o meu perispírito é feito de uma matéria suscetível às minhas impressões. Isso é importante. E tudo o que eu penso é impresso nessa matéria. Nossa, mas isso é tão profundo, eu falo, não dou conta de pensar sobre isso. Sem brincadeira. Complicado isso. O que facilita, para a gente pelo menos dar exemplo aqui no estudo, é aquilo que eu falei no início. As leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Então, se você achar um exemplo físico aqui na Terra, de um campo influenciando a matéria, você pode começar a se perguntar, que é exatamente isso, que é assim que a ciência desenvolve. Você pode começar a se perguntar se esse mesmo mecanismo é válido também para o nosso perispírito. E eu trouxe um exemplo. É isso que eu ia falar agora. Tem um exemplo? Por Tem favor, exemplo. tentar entender. Deixa eu ver, eu não sei se é esse aqui. Muito legal. Vou procurar aqui, que eu acho que eu vou ter. Na verdade, eu fico pensando o seguinte, que esse pensamento que a gente está imprimindo, e a gente não consegue, a gente o tempo todo a gente está pensando. Ninguém consegue ficar sem pensar nada. Então o tempo todo você está pensando. E se você não mudar essa frequência desse pensamento, um pensamento menos bom, por exemplo, se você não mudar, o que vai acontecer? Você está imprimindo, você está reimprimindo, e quando você vê, você já está com aquilo fazendo parte da sua vida. É como se fosse tomando corpo, igual a gente Tomando falou corpo. antes. Tem interferências construtivas e destrutivas. A gente emite aquilo ali uma vez. Aquela formação aparece no nosso perispírito e não se sustenta. Porque foi um pulso. Foi um pulso que chegou num pico e desceu de volta. Mas, Cid, acontece muito a gente pensar. A gente está numa situação que você fica pensando tanto, mas você entra realmente naquela situação e momentaneamente você não lembra de nada que você está fazendo, você está entendendo o que eu estou falando? Você está naquela. Como se você tivesse criado um mundo paralelo. Você entrou naquela faixa. Exatamente, você está ali vivendo aquele negócio que você está pensando, mas você está fora do seu corpo. Isso acontece muito comigo dirigindo. Eu tenho até medo. Acontece também muito comigo isso. Às vezes eu bato o olho numa pessoa assim, eu percebo aquilo que a pessoa está pensando, entendeu? Uhum. Às vezes a pessoa pensa, aí... Aquela emissão. Por que isso? Porque você entrou no campo dela. As pessoas são um perigo andando com a gente. Mesmo que momentaneamente. É como se tivesse o seguinte, você recebesse... Mas como é que eu entro no campo dela? Porque às vezes... Na verdade, você não entrou no campo dela. Imagina você dentro d'água. Imagina você dentro d'água. Aí alguém fez assim com o braço. Aí movimentou aquela onda e aí ela passou por você. Você estava mais sensível, você sentiu. Se você tivesse mergulhado dentro d'água, por exemplo, 3 metros para baixo, você não ia nem ver. Concorda? Então, aquela onda passou por você. Se você quiser ou continuar naquela onda, ou tiver treinamento, ou tiver sintonizada com aquela onda, você vai seguir aquilo. E aí você vai entrar. E talvez seja um treinamento, eu não sei o mecanismo, mas talvez seja um treinamento para continuar percebendo esse pensamento. Ou talvez você percebeu só o que passou por você. Você não percebeu o pensamento completo. Exatamente. Você pegou aquilo que passou. Como você não está sintonizado naquela faixa, aquilo passou e foi embora. E exatamente esse mecanismo é o mesmo no nosso perispírito. A gente imprime nele os nossos pensamentos, mas a gente tem que dar uma constância naquilo para aquilo se tornar algo mais palpável, vamos falar assim, para se tornar uma construção. Eu pensei agora numa coisa boa, mas foi alguns milissegundos, porque o nosso pensamento não dura segundos, ele dura milissegundos, é uma coisa muito rápida. Então eu tive um pulso e emitiu aquilo e aquilo iluminou alguma coisinha no meu perispírito, mas foi um pulso de 0 a 1 milissegundos. Aquilo ali não deu uma dinâmica real, não se sustentou, então não virou uma construção. Então daqui a pouco vai embora aquela luzinha. Então a gente tem que se manter naquela... Tem que continuar pensando nisso, é isso? Não é continuar pensando, é continuar pensando na mesma faixa, na mesma frequência. Tentar continuar sintonizado com aquilo.
Porque não é só o pensamento, é a quantidade de energia e o tipo de energia que aquele pensamento carrega. É a faixa, é a frequência. Então, desde que eu esteja sintonizado naquela faixa, aquela faixa imprime alguma coisa no meu perispírito, seja boa ou ruim. Então, a dificuldade é porque nós não conseguimos manter. Nosso pensamento é tipo isso aqui, ó. Pelo menos o meu é. A gente acorda de manhã cedo, né? Aí tá assim, devagar, só você vê, né? Aí você vai, arruma, vai pro serviço. Então a gente começa a trabalhar um pouquinho mais. Aí vai dentro do ônibus, pensando em alguma coisa. Aí chega no serviço, cheio de trem pra fazer, pau quebrando, vai. Aí deu a hora do almoço, a gente volta. Mais ou menos. Legal. Aí vai descansando. Aí deu 15 minutos de almoço só, você não tem mais tempo que isso, tá cheio de trem pra entregar. Aí vai, até a hora que larga. Aí você vai no trânsito, aquele trem, aquela canseira, e vai, e chega em casa e dorme. Por isso que às vezes, um dia que está muito assim, Você consegue, muita coisa para a gente fazer, quando você chega à noite, que você deita, às vezes você não consegue. Você não para. Você fica, né? Dona Você não Tânia, desliga. isso acontece comigo nas férias. Eu fico desesperado. A primeira semana de férias é muito difícil. Por quê? Porque trabalhando e estudando. Você levanta às 6, dorme meia-noite, 1h da manhã. A hora que chega nas férias, mas não tem nada pra fazer. Dá um branco. E eu acredito que isso acontece com todo mundo que estuda. Dá um branco e aí a gente fica meio perdido. Você pergunta, tem alguma antena, entre aspas, algum tipo de algum mecanismo, algum sistema ou algum parte integrante material que possa ter um corpo que ajude a captar essas ondas? Consegue se ler? Oi? Se existe uma parte do corpo humano que é tipo uma antena. Resolvi essa pergunta. Mais ou menos. Tem, os cientistas já consideram isso. Ciência material da Terra, como se fosse antena do corpo. Como se fosse uma- O negócio é o seguinte, você consegue captar. O maior problema nesse tipo de coisa, e nesse tipo de leitura, nesse tipo de pesquisa, não é captar, é entender aquilo que você está captando. Entendeu? Você recebe um sinal lá, é um gráfico. E aí, o que você faz com aquilo? O que aquilo significa? Então se consegue hoje ler variações de campo magnético, por exemplo, criado pela sua cabeça. Eu sei que vem da sua cabeça, mas eu não tenho nem noção do que aquilo significa. Entendeu? Você vai ver em laboratório que o mais difícil, e é realmente o desafio, é interpretar aquela leitura. Na maioria das vezes. É interpretar aquela leitura. O que aquilo significa? As ondas, por exemplo, elas têm essa glândula super desenvolvida aqui na frente. E elas detectam o campo magnético da Terra. E aí seguiu o voo da fonte. A Rússia pediu um exemplo de um campo magnético influindo sobre a matéria. Isso aqui é um exemplo de laboratório. Nós não vamos ver isso no dia a dia. Tá? Mas é uma coisa fácil da gente entender de forma geral. Então nós vamos mostrar ele. O Du lembrou também do chumbo derretendo sobre campo magnético, mas ele precisa de corrente, não precisa? Ou não? Corrente que gera. Mas gera dentro dele. Gera campo magnético, fica solto lá. Entendi. Aí ele derrete. O que acontece aqui? E se ele está pegando. O que ele precisa fazer? Eu vou explicar o experimento de forma geral, porque o vídeo é 3 minutos. O que acontece? Ele está pegando o nitrogênio líquido, colocando num pote, nitrogênio gelado, muito gelado, vamos falar assim. Colocando num pote, e com esse troço aqui, olha, que é uma mangueirinha em espiral, ele vai fazer passar oxigênio. E ele vai mergulhar essa mangueirinha dentro desse tubo com o nitrogênio líquido. Para quê? Ele precisa resfriar o oxigênio, mas ele precisa deixar o oxigênio muito gelado. Beleza? Depois ele vai jogar. Ele vai pegar um gás qualquer, que é o que ele tinha lá na hora, era nitrogênio líquido. É um fluido, né? Vamos falar um fluido. Ele vai pegar esse fluido qualquer, que o que ele tinha lá era nitrogênio líquido, e jogar entre 2 ímãs. Beleza? Depois ele vai pegar esse oxigênio que ele resfriou e vai jogar entre esses mesmos 2 ímãs. E aí a gente vai ver a diferença entre um fluido e outro, um mais suscetível ao campo magnético do ímã e outro nada com relação ao campo magnético do ímã. Porque ele está só pegando nitrogênio líquido e fazendo oxigênio gelado. Só isso. Tá? Então vamos passar para frente. Então agora ele vai jogar. Ele jogou o nitrogênio líquido, olha lá. O que está acontecendo? Está ficando gelado, só isso. Mais nada. Não acontece nada. Tá vendo? Não acontece nada.
E aí agora aqui dentro é oxigênio gelado, olha que bonito, gente, é azul. Aí ele vai e joga oxigênio resfriado. O que acontece? E aí gruda lá. Tá vendo aqui, ó, a rotação dele no campo? E aí, como ele vai rodando, ele vai trocando calor com o ar, ele vai esquentando e evaporando e voltando a ser o oxigênio normal que a gente respira. Joga de novo. E daí, Silvio? A grande pergunta da população aqui. E aí? Agora você resume em 10 Não, palavras. vou esperar o vídeo terminar, vai. Que é bonito demais ver isso. Não, é legal demais, é curtindo demais. Tá me fazendo assim aí dentro que eu tô curtindo? Eu tô tão curioso com vocês que eu não consegui ver nada. Aqui, seu José. Olha lá. Ele fica preso aqui, ó, o oxigênio líquido que ele jogou fica preso aqui no campo magnético. Ele não sai. E ele pega aquela rotação que o campo tem. Olha lá. Tá vendo? Ele não sai daqui. Quando ele joga o nitrogênio, não acontece nada. Ele joga o fluido escorre para baixo. Não acontece nada. E isso agora pra gente, voltado pra gente. E aqui ele fica rodando, olha que bonito. Até ele trocar calor suficiente e transformar em gás de novo, que é a forma mais estável dele nessa temperatura. Não foi o que você me pediu? Foi isso que eu pedi. Um exemplo físico, material, da matéria sendo influenciada ou modificada por um campo magnético. É aquilo que aconteceu. Exatamente. Enquanto um fluido, uma matéria, vamos falar assim, um tipo de matéria, acontece nada, a outra pega as impressões daquele campo. Aquele campo era um campo complexo? Cara que não, era dois ímãs travados ali. Mas se for o seu? E se for o seu pensamento? Será que ele não consegue tomar, em vez de uma forma circular rodando, que era a forma daquele campo, naquele sentido, das linhas de campo ali, ele não consegue pegar a forma da imagem que você está emitindo com o seu pensamento? Ô Ciro, Exatamente. será que eu tô assim, porque ou a gente pode falar como exemplo da minha mãe, por exemplo, ver se tem alguma coisa a ver. Igual ela falou, que às vezes chega uma pessoa, ela percebe, ou naquele ambiente, ela sente alguma coisa, e às vezes o outro não percebe nada. Então é mais ou menos isso aí que você está falando? É um mecanismo um pouco diferente, mas o negócio é o seguinte, o outro não percebe nada, primeiro porque ele não é sensitivo naquilo, tá? Então, na verdade, às vezes ele até percebe, mas ele percebe como uma irritação que chega do nada. Ele fica nervoso do nada e de repente passa também. Não entende. Exatamente. Ele sente os efeitos. Ele fica nervoso do nada e passa. Ele fica angustiado do nada e passa. Ele está recebendo. Às vezes, não só dos outros, mas às vezes dele também. Da diálogo mental. Mas para ele dele. receber, ele não teve que entrar naquele campo? Ou não? Não tem Sim, nada a ver. É, na mesma frequência. Ele tem né? que ter entrado naquele campo. Mas Ele que a tem que ter entrado diferença é que a sua naquele mãe percebe que veio do outro e essa outra E pessoa não não sabe. percebe. Ela só... De quem que vem? De onde Ela veio, só né? pega no ar. Exatamente. Ele sente os efeitos. Porque ela estava na mesma sintonia que aquela pessoa, Não, nos peraí. mesmos pensamentos, é Mas isso? eu acho que chega a captar a onda, a vibração, eu acho que a pessoa pode chegar a captar, vamos supor, tem várias ondas nessa sala e a pessoa capta grande parte. E ela vai sintonizar com aquela que ela tiver com uma afinidade. É isso aí. Sim, mas não necessariamente quando a dona Tânia sente passando por ela estaria sintonizada com aquilo. É como se o médium é como se fosse uma antena aberta apontada para o espaço. Se ele não tiver treinamento, prática e controle, ele pega tudo que passar por ele. E aí é como se estivesse pegando aquele botãozinho do rádio, trava a manivela dele e fica rodando 24 horas por dia. De 10 em 10 segundos ele muda de faixa, passa por dentro, e aí a pessoa fica doida. Porque às vezes a pessoa fala que tem que saber dinamizar. Não, isso não é meu, pode ir embora, isso que é bom, isso que Exatamente. fica. Tem que filtrar. Tem esse filtrar, tem esse controle. Exatamente. Né? Porque ela tem antena, mas Porque qual que é a tendência nossa? Vamos falar a verdade. Ah, passou esse pensamento por mim, o que será que ele estava pensando mesmo? Deixa eu seguir aqui para ver o que está acontecendo. A parte dela, como média, é falar o seguinte, passou. Próximo. E no meu caso, como é que eu fico? Só pode ser com a filha, isso, né? prece, isso fica em prece e jejum. Só abre o olho, sustenta. Ciro,
tinha que ser você mesmo, né? Pra fazer esse estudo. Na verdade, a gente puxa a sardinha pro lado que é mais fácil pra gente. Esse lado aqui é mais fácil pra mim. Pois é verdade. Nunca! Na face da América, Mas esse mesmo estudo poderia ser. Você poderia virar ele para uma direção completamente contrária. Com toda certeza. Eu não sei o que é isso aqui, não. Uma caneta assim, passando a tinta. Ah, não, esse aqui é o link daquela das ondas. Então, na verdade, isso aqui é uma representação de onda também, é feito por uma caneta. É um sismógrafo. Aquele negócio que lê. Por exemplo, antigamente fazia assim, né? Se fazia eletrocardiograma, aí era o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo que para medir. Antigamente se usava isso, a gente não usa mais. Para medir vibração na Terra, terremoto. Então tinha um sismógrafo que fazia isso. E aí, claro que não era tão perfeito assim, né? Ele tinha os picos altos e baixos porque não é constante. Isso aqui é legal de ver porque a gente vê mais ou menos como funciona a representação em 2D, que é só no plano de uma onda. A onda é assim? Não, claro que não. Isso é só pra gente entender. Né? Então, continuando o conteúdo básico, nós estamos no segundo parágrafo agora. Não, isso é com propriedades gerais de ondas. Desculpa. Que a gente vai abrir, voltando lá na agenda pra gente entender. Então, a propriedades gerais de ondas, a gente vai abrir com o primeiro parágrafo do tomo, que foi esse parágrafo aqui, do Obras Póstumas, Allan Kardec. Né? E aí agora a gente continua com propriedades gerais de onda. Depois a gente volta de novo para o tomo. Uma onda é um movimento causado por uma perturbação. E essa se propaga através de um meio. Né? Então a gente falou da onda no copinho de água, com meu dedo lá, e eu vou criar ondas. Então meu dedo encostando e tirando da água é uma perturbação. Essa é uma perturbação fácil de entender. Né? Mas qualquer perturbação do meio vai propagar a onda de algum jeito nele. Então se eu bater nessa mesa, tem onda propagando daqui para lá. Tem onda propagando no ar também, senão a gente não estaria escutando. Então eu bato aqui, essa onda propaga no ar por diferença de pressão, chega até o meu ouvido, vibra o meu tímpano e aí eu escuto. Entendeu? Então a onda está propagando num meio. Qual meio? Na madeira, no ar, no sólido, no líquido, no fluido. E aí ela chega na gente. Um exemplo de onda é quando se joga uma pedra em um lago de águas calmas, onde o impacto causará uma perturbação na água, fazendo com que ondas circulares se propaguem pela superfície da água. Beleza? Nada demais. A gente conhece isso. E se eu jogar 10 pedras ao mesmo tempo, que cada uma cai numa posição, não vai criar uma coisa toda turva? E vocês vão ver que às vezes uma ondinha encontra com a outra assim, ela fica mais alta, sobe um pouquinho mais e às vezes até quebra lá em cima. E tem outra que quando uma ondinha encontra com a outra, ela vai e some. Vocês já viram isso? A gente joga. Pois é. Exatamente. Então a gente viu com esse daqui interferências construtivas e destrutivas. Quando eu jogo 2 pedras, 3 pedras dentro da água e encontram 2 picos, por exemplo, 2 picos de onda. Então eles vêm assim, aí no pico aqui em cima eles se encontram, aí formam um pico mais alto. Então uma interferência construtiva. Do mesmo jeito se encontra 2 vales, eles vêm descendo assim e encontram os 2. Aí ele vai e forma um vale mais baixo ainda. E às vezes quando forma um pico aqui em cima até quebra a onda que a gente vê na água. E se formar um pico daqui e um vale daqui? Fica no 0 a 0. Interferência destrutiva. Então esse vale daqui destruiu esse pico daqui. Certo? Então interferência destrutiva. Ninguém vai fazer vestibular, ninguém precisa saber disso. Né? Mas é interessante saber. Muito legal. Pode explicar. Também existem ondas que não podemos observar olho nu, como por exemplo ondas de rádio, ondas de televisão, ondas ultravioleta e micro-ondas. Qual que é a diferença entre elas? Comprimento de onda. Né? Comprimento de onda e logo a frequência também, porque a velocidade delas é a mesma, dessas ondas aqui, todas que eu falei. Pelo menos, todas elas são. Qual a velocidade que é? A velocidade da luz. E a velocidade absoluta de ondas que se propagam, ondas eletromagnéticas. Então se propagam na velocidade da luz. E a velocidade do pensamento, qual que será? Minha mãe costuma falar que a velocidade absoluta é maior que a da luz, porque não existe tempo. A diferença de tempo é desprezível.
E eu acho Não tem que como. não tem como a gente medir. Exatamente. Você consegue? Você sabe que já fizeram, né? Medindo a velocidade do Já mediram pensamento? velocidades maiores que a da luz. 27 vezes maiores que a da luz. De qual? De que Como? Você sabe? Não sei explicar. Você sabe que Mas já Vocês já começaram a falar em viagem estelar. Mas aí, se você pegar a teoria de relatividade, eles não conseguiram Você fazer joga isso. no lixo. Exatamente. Ou não, você calma. não vamos discutir, Esses teoremas tudo você joga no lixo no final das contas. É teoria, não é? É, nada foi provado. Exatamente. Exatamente. Tem um experimento que a gente faz no laboratório de física que é muito legal, que é o seguinte. Qual que é a velocidade de um laser? A velocidade da luz, certo? E se eu conseguisse imprimir essa velocidade de alguma coisa material? O que eu queria fazer? Eu ia viajar na velocidade da luz. Certo? O que eles fizeram? Hã? Desintegra, hein? Não sei. Nunca viajamos. O que acontece? Eles pegaram uma lâmina de material de ouro, muito, muito fininha, uma folhinha de ouro, daquelas que você olha contra a luz, você quase vê a luz do outro lado. Entendeu? Você pega essa folha de ouro e trava ela no suporte. Pega um laser, não é esses laserzinhos de palestrante, não. É um laser parrudo. Pega um laser parrudo, coloca lá e liga ele. No momento que você liga ele, o que acontece? A folhinha de ouro inclina assim. Ou seja, aquela matéria da luz, com aqueles fótons, estão batendo na folhinha de ouro e estão imprimindo nele alguma coisa. E ele está se movimentando. Isso é legal porque nós estamos vendo de novo o mesmo exemplo. É uma matéria que se eu passar a mão lá, se for um laser comum de palestrante, eu jogo aqui na mão, não acontece nada. Eu não sinto, nada acontece. Né? Mas na folhinha de ouro, que é uma coisa mais rarefeita, vamos falar assim, mais laminado, mais fino, mais sensível, ele conseguiu movimentar. conseguiu levantar. Conseguiu levantar, conseguiu mudar ele de lugar. Então quer dizer que é possível um dia a gente viajar na velocidade da luz. Esse é o mecanismo que está acontecendo ali. Que não vale a pena a gente entrar nas equações do que está acontecendo agora. Mas está acontecendo ali um mecanismo de eu imprimir velocidade a partir da luz. Então de algum tempo daqui para frente, nós vamos viajar na velocidade da luz. Mas se a gente viajar o tempo vai ser diferente também. Aí volta na teoria do Einstein, que ninguém sabe se é verdade. Que isso aí, o tempo é relativo pela teoria da relatividade. Algumas partes dela já se confirmaram, outras não. Então aqui, olha, a gente estava falando dos picos e dos vales da ondinha quando a gente joga a pedra dentro da água. Então eu tenho um pico aqui e um vale aqui, certo? Isso daí a gente pode escrever também em forma de equação, se a gente quiser. Não é necessário, não. Para o nosso entendimento aqui é suficiente a gente saber que pico com pico fica mais alto, a gente acaba tomando corpo àquela influência nossa. Então quer dizer que quando eu vibro na mesma faixa, do mesmo jeito, na mesma frequência, que alguém que está pensando, por exemplo, sobre a corrupção do governo atual, e eu estou pensando também sobre a corrupção do governo atual, eu estou dando corpo àquela faixa de corrupção, que não é uma coisa que a gente queira fazer. Da mesma forma, quando a gente pensa no quanto pode ser melhorado e começa a traçar planos para melhorar o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, a gente está vibrando numa outra faixa que é completamente, está vendo que é o mesmo tema? A gente não vibra sobre corrupção querendo ser corrupto. A gente vibra na corrupção com certa indignação. Querendo justiça, querendo mudar aquela realidade. A fonte seria a mesma. Eu quero mudar aquela realidade. E aí eu acabo lembrando da corrupção. Mas se eu começar a traçar planos para mudar aquela realidade, o objetivo no final acaba que é o mesmo. E eu consigo falar de uma coisa sem julgar ela e pensando em soluções. E eu vibro numa faixa completamente diferente. E eu dou corpo numa onda completamente diferente. Que é a onda daquela que está trabalhando para mudar. Que está traçando planos para melhorar. Mas a sua onda pode ser esmagada pelas outras também? Você está no grupo. Só se estiver na mesma faixa de frequência. Você entendeu o que eu Não, não pode. Não pode. Ah, tá. Eliminar minha onda. Vamos supor, eu tô num grupo. Aí um grupo quer justiça, tá com aqueles pensamentos assim. Toda justiça, mas não tô naquela justiça tão assim. Vamos tentar fazer outras coisas melhores. A minha vibração, a minha onda, ela se quebra quando o outro vem com a onda pior dele. Vamos lá, grosseiramente falando. Elas podem interagir sem ser subjugadas. Não é isso que acontece na obsessão, no caso de obsessão? O que acontece no caso de obsessão?
o obsessor impõe a onda dele. Então eu posso impor. Você pode impor a sua. Você pode impor a sua. Tá? Se a gente quiser modelar elas aqui como equações, ó, é legal você falar que isso aqui é o comprimento de onda. A gente vai e escreve um lambda aqui para ela. Tá? O Fzinho aqui de frequência. Tá? E aí a gente tem que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Que velocidade que é essa? Vamos fingir que é a velocidade da luz então, né? Não, gente, eu tenho tanto tempo no estudo que eu esqueci que o ponto é vezes, né? É, o ponto é vezes. Eu não vou falar, mas eu esqueci que o ponto é vezes. Ô, Chiro, eu posso contar uma pequena história de onda? Pode falar. Aconteceu essa semana. Eu acho, depois eu fiquei observando aqui, sabe como é que a gente vai aprender, né? Eu tive que resolver um problema de carteira de motorista. E todo lugar que eu ligava, minha carteira não chegou. Ah, não, você tem que aguardar, que a demanda é muito grande. Então vamos dar essa informação. Eu falei, gente, não pode, já vai vencer, né? Comecei a abrir esse me vale, eu tô sem carteira. Aí eu falei com a menina assim, olha, no Detran, eu posso ir em tal lugar, que foi onde que eu fiz meus exames? Não, vai chegar lá e vai te falar a mesma coisa. Você vai ter que esperar, você vai ter que aguardar. Eu falei, não, você tá entendendo? Aí eu fui por minha conta, na tal da clínica. Aí na hora que eu cheguei lá, a chefe me atendeu. Aí eu falei assim, ó, eu fui toda educação. Assim, olha, eu vim aqui que eu não sei por onde que eu começo. Onde que eu tenho que começar para ver o que aconteceu, onde está agarrado, né? A hora que eu comecei a falar, ela falou assim, é aqui mesmo. Né? Brava assim, é aqui mesmo. Aí falou para mim assim, olha fulano, olha o que você está fazendo. A menina não estava lá, estava de férias. E foi gerando um ambiente assim ruim, sabe? E eu tranquilo. Aí eu dando graças a Deus, porque eu tinha achado o fim da merda, né? Aí ela, pois é, porque isso dá processo para cá. Ela começou a falar com a outra, isso dá processo para clínica, tem não sei o que. E ela chegava, eu vi, e aquele monte de papel lá, e elas procurando e não acharam minha ficha. No final, acharam por último, como sempre as coisas demoram um pouquinho. Aí acharam minha folha por último lá, aí a folha veio mostrar, sabe? Olha aqui. Ela tinha que assinar aqui, ela tinha que fazer isso aqui. Eu falei, não, tudo bem, mas quando ela chegar, eu vou, não, você tá nessa carta de demissão. Eu falei, vamos combinar uma coisa, você vai resolver pra mim isso? Pô? Vou resolver, eu tenho que resolver, porque isso aí... Aí eu falei, então, você resolve pra mim, você só fala com a menina, pra ela prestar mais atenção e morre no assunto. Ah, mas não pode, gente. Aí depois, como ela viu que eu vinha brigar, ela falou assim, você podia meter um processo aqui na clínica, foi isso comigo. Ela não precisava de falar isso comigo, mas que ela ficou tão agitada com o negócio. Aí ela falou assim, graças a Deus que você é uma pessoa calma, porque senão isso aqui tinha virado uma confusão. Mas a confusão é ela porque se tivesse mais gente lá, ia ficar todo mundo. Se você entrasse na onda delas, era parte da confusão. Era só mais um pico lá, lá pulando. Aí eu falei assim, nossa, graças a Deus que eu estou aprendendo um pouco sobre fluido, sobre energia. Aí a carteira vai chegar segunda-feira. Tá ótimo. Então não é esse tipo de energia que a gente, toda hora a gente bate de frente? Exatamente. Esse dia a dia. Esse tipo de interação que me fez lembrar cenas de violência como linchamentos. Quando todo mundo está sintonizado, assim, uma cena muito negativa, muito forte, as pessoas acabam partindo para agressão e às vezes você vê gente chegando que você não imagina da onde para praticar aquela nem aula, sabe nem sabe quem é, nem sabe o que está acontecendo. Mas, Montinho também, montinho lá no Cefet. Então, tipo assim, tinha um pulando, nem sabe quem tá de baixo, vai pular por cima. É a sintonia. A pessoa muitas vezes ela não sabe de onde vem. Ela nem sabe o que a pessoa está batendo no caso do linchamento, por exemplo, mas ela vai lá. Ela entra na onda e fica suscetível a ela. E depois que entra, tudo que vier como resultado daquilo é resultado do que você plantou. Então, todo mundo vai receber do resultado. A lei de Deus é perfeita e imutável. Você entrou na onda, tudo que ela carregar é seu agora. Tudo que essa onda carregar faz parte de você também. Vai ter que dar um jeito de dar dinâmica nisso depois. Eu perguntei, como você sai fora dela depois? Dando dinâmica, né? Exatamente. O problema não é só sair fora da onda, é o que essa onda imprimiu no seu perispírito, que vai influenciar seu corpo físico, que aí você vai ter que dar dinâmica reversa nisso tudo. Pra ela sair. Exatamente. Não só pra sair, pra dar dinâmica mesmo. Às vezes fica dentro, mas você tem que dar dinâmica. Tá rodando pra um lado, imagina que tá rodando pra um lado, você tem que fazer parar de rodar e rodar pro outro agora. Nessa hora que você tem que ver o horário vigiar, né? Você tem que estar vigiando o tempo todo o seu íntimo, o que você está pegando, o que você pegou em tal situação, o que você tem que fazer. Quando vocês faziam a visualização, vocês eram pequenos aqui, eu lembro de uma história que era tão interessante, era uma história de uma onda.
que começou com um rapaz que deu uma má resposta, que saiu, que o cachorro mordeu ele, que ele foi pro posto, chegou lá, o enfermeiro ficou mal-humorado e tal. Aquela onda enorme, até essa pessoa chegar em casa de novo, contar para a mãe, e a mãe falar, não, meu filho, vamos fazer uma prece. Aí ela cortou. Foi a mãe com a prece que cortou a onda. Porque senão você vai só alimentando aquela onda, quando você... Aí chega no final, um mata o outro, né? Não sabe nem por quê. Não sabe nem por A quê. ideia da corrente do bem, né? Também. É aquela dinâmica, assim, geralmente, ela está ensinando muito pra gente na terça-feira, que é negócio normal. De repente vem aquela irritação, espera, isso aqui não é Isso é meu. exatamente isso, é o que a gente estava falando. Não é meu, eu não estava assim, por que eu estou ficando assim? Aí eu dou dinâmica, não, se for uma coisa, faço uma prece, essas coisas assim, é isso mesmo que você está falando? Exatamente isso. Exatamente isso. Como cortar aquela onda. Que passou por você. Isso é legal da gente ver. Isso é mais fácil de ver nesses dois links que eu coloquei ali, que é coisa material, então é mais fácil de ver. Quando a onda passa por você, ela agita alguma coisa. Entendeu? Vamos falar assim. A onda passa carregando energia. Essa energia passa alguma energia para você também. E aí você tem que conseguir dar dinâmica naquilo de alguma forma. Você tem que ter a percepção de falar, eu não estava assim. O que aconteceu? O que mudou em mim agora que isso aconteceu? Exatamente. Aí você dá aquela dinâmica para tirar aquilo. Não é isso? Exatamente. É isso que eu tô... Antes que aquilo vire uma construção do seu perispírito. Isso a sua mãe está ensinando muito, né, Só Tânia? que para você dar essa dinâmica, às vezes é difícil. A dinâmica que a gente está precisando para conseguir. A gente já entendeu, a gente só não está conseguindo fazer ainda muito bem, né? Mudando o pensamento? Mudar a atitude. E falar mesmo, não é tirar meu, mesmo, não você receber. entendeu? Isso não é meu, eu não estava assim. Se for com o irmão, que tiver uma... Primeira coisa é que você tem que se convencer que aquilo não é seu. Isso é mais difícil, Mais que né? isso, você tem que se convencer que aquilo não é seu. Porque senão você vai, sou assim mesmo. Isso aqui vai Você tem que se passar. conhecer muito Seu bem jeitinho especial. e saber da sua proposta. E você, Exatamente. aí você entendeu o que eu quis dizer? Você tem que se conhecer e falar, não, eu não sou assim. Me convenci? Me convenci. Beleza, agora eu tenho que me conscientizar. Eu tenho que tomar consciência do que é aquilo e o que eu tenho que fazer. Então eu já tenho um método. Agora eu preciso de um método. Eu já conscientizei que eu tenho que fazer alguma coisa. Agora eu preciso de um método. Qual que é o meu método? O método que vocês estão aprendendo é falar o seguinte: não, isso aqui não é meu. Isso aqui eu tenho que mudar. Isso aqui eu tenho que sintonizar com outra coisa. Faz uma prece. Isso é um método. Isso daí já é um método. A parte da percepção e a parte da consciência que aquilo ali não pode ser desse jeito, pelo jeito a gente já tem, no geral. Agora, a parte do método é treino, infelizmente. Tem jeito. E muito treino, porque Gente, isso aí sai. muito difícil. É impressionante. essa E coisa para de na você- hora o negócio. de É você impressionante. mesmo com A oração, gente tudo às vezes é muito difícil você sair. a gente consegue na hora, às vezes, né? Na hora a gente consegue. Se der a dinâmica na hora, parece que sai assim, você tira por mão. Agora, é mais fácil separar uma coisa que está começando, né? É. Por exemplo, a gente vai ver aqui dois exemplos. Um exemplo de uma onda passando por uma taça de cristal. A onda é a mesma situação da onda passando pela gente. Tá? A gente vai ver um exemplo de uma onda passando pela taça de cristal. Sim, mas uma taça de cristal é uma coisa, né? Muito assim, sensível, vamos falar, delicada. O que acontece com a taça de cristal? E aí depois a gente vê uma onda passando por uma ponte de concreto de, 18 toneladas, pelo menos, mais que isso, muito mais. 18 é cada pilar dela. Vamos supor 300 toneladas de concreto. Agora eu fico pensando Uma onda assim, passando por uma ponte de 300 toneladas de concreto, o que acontece com a ponte? Cai. eu fico vendo como que a gente está sujeito a essas coisas, quando tem muita gente junto, né? E foi isso que derrubou as muralhas de Jericó, não lá, né? A trombeta de aonde derrubou, não tem, né? Não sei, deixa eu ver. Tem negócio de trombeta. Não sei. Não sei. E por que é legal a gente ver isso? A ponte muito resistente, né? Eu também sou. Beleza. Mas a onda que chega, a onda que você vai sentir é uma onda que carrega a quantidade de energia suficiente para te agitar, vamos falar assim. Para te criar alguma perturbação. Senão as que tem menos energia, você não vai nem sentir. Ela vai passar lá, vai dar nada. Você está falando de hoje, carnaval, uma Priscila, que foi na Bahia na época de carnaval. Só que ela não estava no meio da confusão, eu queria estar na praia. De repente, quando ela assustou, ela estava lá no meio da confusão. Não sei se ela não. Foi sensacional, Ela foi apavorada de ver a confusão de gente, ela presa naquela confusão. Mas como que foi?
Não sabe, Nem parece vê. Às vezes a gente faz a coisa sem perceber. Gente, é igual conversa. Às vezes você tá num grupo, tá numa conversa ruim, você fala, não vou entrar nessa conversa. Você tá no meio da confusão, falando, gesticulando, que você não queria, mas você... principalmente falando mal do outro. É fácil isso. Porque a onda que chega na gente, para ter alguma ressonância na gente, ó, nós estamos introduzindo um novo conceito. Em vez de usar a palavra agitação, agora nós vamos falar ressonância. Tá? O que é a ressonância? É quando a onda vibra na frequência natural sua. Ou seja, aquela onda que chega em você... Aceita, né? Exatamente. Outra palavra mais prática é isso, quando a gente aceita. É quando a gente aceita. Por quê? Porque nós não temos uma frequência natural única, concorda? Cada hora a gente está vibrando de um jeito, cada hora a gente está num ponto diferente. Se for de manhã, minha frequência é baixa. Se for de tarde, a frequência está no talo, está lá em cima. Né? E aí vai. Então aquela onda que chega e que vibra na mesma frequência que nós estamos, ela tem ressonância na gente. E quando ela entra em ressonância com a gente, o que acontece? É isso que a gente vai ver. Tal ressonância, quando o carregamento ou perturbação age sobre um sistema com a mesma frequência natural desse sistema. A amplitude do deslocamento aumenta e o sistema pode chegar a colapso. Então é isso que a gente vai ver. A gente vai ver uma taça que tem uma frequência natural X. Então você dá um teco na taça lá e você vê, ela vibra. Você pega e mede aquela frequência, igual a corda de violão. Por exemplo, você toca lá o lado do violão, 450 Hz. Beleza? Aí você vai lá, toca na taça, dá 300 e alguma coisa, 3.000 e tanto. Aí vai lá, pega o equipamento e bota o equipamento para ressonar na mesma frequência. E bota um alto-falante perto da taça. Quando chega na frequência natural daquela taça, o que acontece? Beleza. E aí a gente vai ver um outro exemplo. É uma ponte famosa nos Estados Unidos, a ponte de Tacoma. Ela está lá e o vento está soprando. Chega uma hora que o vento começa a soprar na mesma frequência natural dela. O que acontece? Caiu. Tem uma na China, que eu já vi um vídeo, acho que uma na China. A ponte E aí, deixa eu passar para os links. Acho que está aqui em cima. Então o que acontece? Esse vídeo aqui é um pouquinho maior. Esse cara, ele é famoso por conseguir quebrar a taça com a voz. Acho que vale até a pena a gente colocar o vídeo. É legal. Ele consegue quebrar só com a voz, então ele consegue emitir com a boca uma onda com a mesma frequência da taça. Isso é bem legal. Só que aí ele fala o seguinte, se tiver algum truque por trás, o que nós vamos fazer então? Nós vamos para o laboratório e vamos fazer a mesma coisa. E aí ele vai gravar isso. Eu vou colocar dentro. Vou colocar desde a parte que começa no laboratório, que é legal. Então ele tem que chegar nesse tom. Beleza? Então nós estamos na mesma frequência agora. Quando tem um alto-falante ali atrás. Ela não resiste. E aí ela começa a vibrar. Igual quando a onda passa pela gente. E ele está falando, eu consigo sentir o vidro vibrando. Aí ele foi e coloca um canudinho dentro. E olha como é que ele vibra. E aí ele vai filmar com uma câmera especial que grava uma taxa muito mais alta. E aí o que acontece? Foi a lenda. Por quê? Porque a amplitude dela de vibração começou a ficar grande demais. Gente, isso é muito legal de pensar com a gente. Olha lá, o tanto que ela vibra, o tanto que ela mexe. A gente não vê, né? Olha lá, a onda passando. Muito bem feito, Ciro. Então quando a onda passa, aquela parte ali dobra para dentro, vamos falar assim. Como consequência, como todo mundo está ligado, a outra parte expande para fora. E aí como ela é um corpo elástico sólido, ele tende a voltar. E aquilo ali vai e volta, vai e volta, vai e volta. Chega uma hora que não tem mais jeito. A solução é o quê? Separa. Só vai que volta. Gente,
Legal, né? Beleza, mas igual eu falei, a taça é uma coisa sensível. Eu não sou tão sensível assim, não, né? Tá doido? Eu vou quebrar. Beleza, mas e a ponte de concreto? Agora depende, se você entrar no fator quebrar, depende de como você... É claro, o fator quebrar aí já é muito mais outro amplo. ângulo. É muito mais amplo. Hã? The Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over $6 million. But misfortune overtakes the great structure. These are some of the most amazing pictures ever recorded Olha by aqui. newsreel. The actual collapse of the world's Isso é uma ponte de concreto. suspension bridge. Com um carro lá em cima. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Oi? Tava. Não ficou ninguém. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately, the only casualties were a car stalled on the bridge and the dog. Não, isso era um vento de 1 milha por hora. Era um vento devagar pra caramba, era um vento comum. Sabe se lá o que aconteceu com aquele viado que caiu aqui então, né? Não, aquilo ali foi outra história, a gente já sabe. Falha humana. Ia dar pano pra mãe. Pois é, fala que é falha humana, será? Que não pode ter conseguido. Não, Foi não. viado. Ô, Mari, sabe o que Gente, é? aquilo lá. Aquilo ali é inadmissível com a tecnologia que a gente tem. Aquilo ali é porque eles não tinham tecnologia, eles fizeram a conta errada. aquilo ali... Hoje em dia isso é inadmissível. Hoje em dia isso é inadmissível. É inadmissível. Aquilo ali, uma análise modal que você roda em 3 segundos, você resolve o seu problema. Tá? Nenhum engenheiro hoje em dia deixa um troço daquele acontecer. Apesar de que os maiores problemas de vibração que existem hoje são na construção civil. Justamente porque eles não têm a matéria de vibrações no curso de engenharia civil. Não, eu lembrei daquele viaduto caindo. Tanta confusão. De repente tem bom, a técnica é hoje, né? Outra, tecnologia é outra. Mas aí entra uma tecnologia diferente que é corrupção, tem que roubar um bocado e fazer isso. Olha onde você está engrossando. Não, estou só constatando, isso aí não vai ficar melhor. Então a gente aprendeu aqui um conceito novo agora também. Quando a onda passa pela gente e interfere em alguma coisa em nosso campo, ela pode ser que ela está começando a ter a ressonância na gente. Tá? Isso daí que a gente viu tudo ali agora é ressonância. Então quando eu vibro na mesma frequência natural da taça, eu aumento a amplitude dela e aquilo ali vai dando energia para a taça, vai dando energia, chega uma hora que fala assim, não, essa parte de cima tem muito mais energia que a parte de baixo, nós dois não estamos conseguindo entender só conversando, não, vamos ter que separar, separa. A ponte é a mesma coisa, a ponte começou torcendo, com um vento de 1 milha por hora, isso não é nada, gente, não é nada, acho que é 1,8 km por hora, é 1,8 se não me engano, ou seja, é um vento comum, tava lá, virando e mexendo, começou a dar energia para aquilo. Chegou uma hora que colapsou, quebrou tudo. Um caso recente que eu não consegui achar vídeo, foi em São Paulo. Um helicóptero estava pousando, o piloto não muito experiente, tocou o solo com um lado só, com uma daqueles pés só. Ele tocou o solo e aí voltou para corrigir. Quando ele tocou o solo, aquela força que bateu excitou as frequências naturais do helicóptero, que foram as mesmas do motor. E aí o helicóptero começou e soltou pedaço de peça para todo quanto é lado. Inclusive eles, rodando e tudo mais. Isso pode acontecer com qualquer coisa. Naquele caso daquele presidente que ele chegou, tem uma explicação para aquilo, que ele chegou a baixar, não sei usar nome de nada, viu, gente? Que desceu, depois ele voltou e saiu de novo, não pode ter sido isso também? Presidente? O Eduardo. Você lembra que ele desceu? Não, desceu, gente. Isso. Aí de repente ele voltou. Remeteu. Ele não chegou desse, não. Não, mas foi bem próximo. Isso. Não sei. Aí não. Não sei. Mas eu vou ficar assim, só de onda, dessas coisas que você está explicando. Não sei o que aconteceu. Eu nunca li nada, nunca tive interesse. Eu não assisto. Na verdade, ninguém sabe o que aconteceu. Exatamente. Por isso que eu não quero não. Mas lá na onda, né? Não, mas a onda é só Isso pra foi do avião. vamos falar assim, se foi um acidente político, não foi um acidente só. Então é melhor não ler nada pra gente não engrossar onda nenhuma, porque na realidade ninguém sabe. É uma tração. O que chegar aos nossos ouvidos provavelmente é o que alguém aceitou que chegasse. Então é melhor
não engrossar onda nenhuma. Então, a ponte é a mesma coisa. O vento que passou por ela é uma ponte extremamente rígida, forte, mas o vento que passou por ela criou, né, a onda que passou por ela teve nela uma ressonância. A onda que passa pela gente e tem uma ressonância pode criar um estrago gigantesco, mas também pode ajudar a gente a imprimir alguma coisa melhor no nosso perispírito, dependendo da frequência, da faixa em que essa onda teve ressonância em nós. Quando o coral canta, ele tem ressonância na gente, né? E tem pétalas caindo. Então é uma construção. Aquele momento é muito bom para quem está sentado na plateia, pelo menos para mim. É muito bom para quem está sentado na plateia. Então aquilo tem ressonância na gente. Muita gente chora, né? Um chororão danado, aquilo ali é porque tem ressonância. Toda ressonância, ela cria uma movimentação maior. Aquela onda que passa cria uma movimentação maior. E aí ela pode ser para imprimir coisas boas, criações fluídicas muito boas, ou criações fluídicas destrutivas no nosso perispírito. Você tem um negócio que me incomodou, eu vou te perguntar, acho que não tem muito a ver não. Uma frequência, essa frequência de som que eu não entendo nada. Por exemplo, o cachorro, quando tem um barulho muito forte, o cachorro fica doido. Uhum. Tem alguma coisa com frequência, não tem? Tem. O que acontece? A gente escuta, enxerga, a gente acha que vê, enxerga tudo que está por aí, mas na verdade nós estamos de olho fechado, ouvido tapado. A gente enxerga e vê só algumas frequências específicas. Tá? A gente enxerga uma faixa daqui a aqui e escuta uma faixa daqui a aqui, de frequência. Então, a onda mecânica, que é o som, a gente escuta essa faixa de frequência. A gente enxerga uma faixa de frequência também, que é essa daqui, que é uma onda eletromagnética. Beleza. O cachorro, ele escuta essa faixa. E ele enxerga essa faixa. Entendeu? Se eu não me engano, o cachorro enxerga em preto e branco, pra você ter noção. Pois é. Então, ele escuta muito mais do que a gente. Muito mais. Alguns apitos, tem uns apitos bons mesmo, não é aquele que a gente compra em qualquer lugar, não. Que a gente sopra e não escuta nada. Para ele é como se fosse uma bomba explodindo em algum lugar. Ele escuta de longe, porque é uma frequência muito mais alta do que a gente escuta. Ele não só escuta mais frequências, como ele é mais sensível. Ele é mais sensível também. Por isso que ele fica doido quando tem fogo de artifício, de longe a gente já escuta. Mas são duas coisas que me intrigam, era isso. E quando está armando uma chuva, eu estou falando do cachorro de casa. Aí o cachorro fica doido, ele esconde, ele fica. Aí eu falo assim, vai chover, o cachorro está ficando doido. Aí o que é isso? Tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver. Ele sabe direitinho quando vai chover, ele fica. Isso aí já é mais difícil de explicar, porque ele pode estar sentindo a umidade do ar, ele pode estar sentindo diferença de pressão. Diferença de pressão, pode estar sentindo o próprio trovão em algum lugar, em algum ponto que você não está sentindo. Mais longe. Se tiver um barômetro pregado lá na sua parede, você olha, você mede lá todo dia e faz uma listinha. O dia que variar, você pode falar, vai chover. Entendeu? Porque é diferença de pressão, às vezes ele é sensível a isso. Eu percebo a pessoa que está chegando, às vezes o carro nem entrou na rua ainda, ele já está em pé. Aí a gente fica assim, ela está chegando, a pessoa está chegando aí. E ele deve reconhecer o barulho do carro e tudo, ele já está escutando e a gente não. Isso é interessante também no cachorro, e lá em casa tinha uma Maria preta, ela era doida com Zé Maria. Ele estava lá longe, assim, numa esquina, assim, devia ter uns 500, mais de 500 metros, né? Eu já sabia que ele já estava chegando, porque ela começava a dar sinal gritando, e ia lá, ia cá na gaiola, e gritava. Daqui a pouco eu via mexendo no portão. Mas era assim, ele estava longe, ela já sabia, e era um passarinho. Pra você ver. Legal demais. Então vamos lá. Então a gente terminou o conteúdo básico, nós terminamos, quase terminamos o conteúdo básico. A gente começa daqui. Semana que vem. Faz uma pressa pra gente, Maria? Nossa, até boca aberta com isso tudo. Então, ó, depois a gente tem que fazer um resumo dos conceitos que a gente viu hoje. Ó Mestre amado Jesus, nós estamos, Senhor, aqui mais uma vez, ali agradecendo os recursos que chegaram até nós nessa manhã. Queremos pedir, Senhor, que fique sempre conosco, nos orientando, para que possamos, Senhor, mudar a frequência dos nossos pensamentos para o lado bom
para que possamos saber entender o outro e poder, Senhor, de alguma forma contribuir para um planeta melhor, um planeta mais tranquilo, mais justo, que nossos pensamentos, Senhor, tenham uma energia boa, tenham uma energia harmoniosa, e contamos, Senhor, com a vossa ajuda, com a ajuda de vossos mensageiros, para que nós possamos, de alguma forma, contribuir para isso. Queremos agradecer a todos os companheiros de caminhada, queremos agradecer também, Senhor, essa casa que tanto nos acolhe, e sabemos, Senhor, como as energias se cruzam. Proteja a todos, proteja principalmente os nossos dirigentes, para que eles possam também fazer o trabalho deles de uma forma melhor. E é com essa prece de Jesus que pedimos permissão para encerrar no plano físico o nosso estudo dessa manhã. Graças a Deus. Muito bom, viu?